isso aí, prof. A gente falou... eu queria até compartilhar com você aqui uma experiência para a gente poder entrar no assunto dos representantes em relação à pandemia. Porque o que acontece? Eu estive na Austrália e lá o governo, né, os governos, né, de cada cidade, lá de cada estado, eles optaram por fazer o quê? Quando surgiu o primeiro caso, eles optaram por fechar a Austrália, porque é uma ilha muito mais fácil do que aqui no Brasil. Sim. Impossível de você fazer aqui no Brasil, até por questão de território. Então eles fecharam lá. E a partir daí, eles começaram a monitorar o vírus. Então, por exemplo, eles fecharam, ninguém mais entra, só sai do país. E aí o vírus se instalou, por exemplo, numa determinada cidade. E a partir daí, o que eles começaram a fazer? Eles utilizaram a tecnologia de uma forma legal. Todo lugar que você tinha aqui, você entrava em supermercado, qualquer outra coisa, qualquer estabelecimento, você tinha que colocar o seu QR Code lá e falar que você tá ali naquele estabelecimento, naquele horário. Tá. Isso é padrão lá. E isso fez com que eles fizeram o que eles conseguissem, monitorar o vírus. Então, por exemplo, você se contaminou em determinado bar e passou no shopping, no mercado e no açougue. Então, ele conseguia informar esses 3 estabelecimentos e pegar quem compareceu lá naquele horário e falou assim, olha, possivelmente você tá com o vírus, então venha fazer o teste. Isso aí deu muito certo lá. Deu muito certo, até porque o pessoal assim se cuidou bastante. Tá. E eu percebi que quando eu estava acompanhando aqui o Brasil, foi totalmente ao contrário. Em vez de eles aumentarem, por exemplo, o tempo do mercado, o tempo do ônibus... Porque assim, se você aumenta o tempo, e você sabe que o mercado, sei lá, é 24 horas, você não vai àquele horário no mercado. Você fala assim, vou 1h da manhã no mercado que tá bom. Sim. Agora eles reduziram o tempo, reduziram o transporte público, e isso fez com que as pessoas se amontoassem. E ajudou na propagação do vírus. E o que eu sinto, assim, é que nós ficamos... Sabe que nem o urso do Pica-Pau? Sim. Sabe, sem saber sim. direito o que fazer? Porque faltou um comando, né? Nós tivemos, assim, um comando do governo federal extremamente negacionista, extremamente sem um controle do que estava acontecendo. Nós não tínhamos um Ministério do Meio Ambiente que estivesse alinhado com o que os outros países estavam fazendo. Nós tivemos... desculpa, né? Mas, assim, a nossa presidência da República fez com que os cientistas fossem desmerecidos, com que as pessoas fossem desacreditadas, quem estava estudando, e tratou isso com desdém, né? Então, você tem parte da população que acompanhou, né, o nosso chefe maior do governo, e parte da população que estava realmente tentando entender o que estava acontecendo. Então, se você falar assim, nós tivemos uma quarentena mesmo para valer, não. Não. Se realmente nós tivéssemos efetivado, como fez a Austrália, né? Então, por isso que eu falo, a gente tinha que ter copiado modelos Isso que eu fiquei me perguntando, por que no momento desse, por exemplo, não segue Nova Zelândia, Austrália, os países que deram muito certo com esse tipo de situação. Então, assim, acho que é muito mais fácil você copiar do que você querer inventar. Eu acho que não foi inventado nada. Sim, eu acho que assim, ele quis se aparecer, ele quis achar uma solução e falar assim, eu vou achar a solução certa. E acabou que se perdeu. Acabou assim, fazendo aqueles kits, né, de as cloroquinas da vida e etc. Tá? Que a gente já vai perguntar já isso. Então ele quis fazer com que isso fosse uma forma de você se prevenir da doença, que não é isso, que a gente sabe que não é. E não utilizava máscara, causava aglomerações de forma totalmente irresponsável, tá? Então, nós não tivemos um comando. Como meu pai sempre falava, a gente parecia um trem desgovernado sem o maquinista. Exatamente. Tá? Que era uma coisa assim, cada um para um lado ainda, né? Hoje a gente tem uma coisa nessa situação talvez um pouco mais organizada, mas nós não tivemos um comando que
era necessário naquele momento. Que não tivesse ninguém tinha solução. Mas que não gerasse o caos. Exatamente. Olha, pessoal, a gente ainda não sabe. Nós estamos procurando saber o que está acontecendo. Então, por enquanto, vamos se cuidar. Até sair um resultado efetivo do que está acontecendo, vamos se cuidar. Agora não... E para mim, assim, o esquema vacinal, no meu entendimento, ele deveria ter sido com quem, né? Sim. Os entregadores de comida e de tudo. Que eram eles que estavam à frente das coisas, né? As pessoas dos mercados, porque os mercados não fecharam. As pessoas das farmácias, dos hospitais, que eram a linha de frente. Sim. Essas pessoas deveriam ter sido vacinadas inicialmente. E rápido, né? Porque essas pessoas também têm famílias. Exatamente. E assim, além disso, ela tem que trabalhar... Talvez ele, jovem, não tenha acontecido nada, mas ele pode ter levado o vírus para dentro da casa e que os pais ou avós possam ter sofrido, entendeu? Nós temos um estudo que fala assim, a quantidade de órfãos e órfãs que nós temos hoje da Covid. Que assim, morre pai, mãe e avós e fica a criança ou adolescente, tá? Então, poxa... Olha a situação que nós estamos, né? Nós temos estudo recente, essa semana mesmo saiu um estudo muito importante e tem um observatório, né, desses jovens e crianças que estão órfãos. Por quê, gente? Porque eles perderam a família, Sim. Né? Porque você vê, a doença, ela mata a família, né? Mata o pai, mata a mãe, mata o avô, mata a avó e a criança fica, o adolescente fica. E aí? Né? Como é que nós vamos lidar com isso daqui para frente? Que é um outro problema. Que é um outro problema. Que surgiu em decorrência da pandemia, né? Exatamente. Então, eu sinto que faltou um comando. Tá? Faltou um comando que era extremamente importante nesse momento. Sim. E outra coisa também que eu lembrei que eles faziam muito na Austrália tivemos um lockdown de 15 a 20 dias. Só que se você estivesse na rua, a multa era pesadíssima. É lockdown mesmo, né? Então, assim, o governo ele falou assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo, e é lockdown mesmo. Se você estiver na rua e a gente pegar você na rua, eu lembro que na época acho que era 3 mil dólares. E é um preço muito elevado. E eu acho que também faltou isso pro brasileiro aqui pro Brasil, por quê? A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, infelizmente, você tem que colocar não uma repressão, porque acho que o nome repressão é ruim, mas você tem que falar para as pessoas, olha, fiquem em casa. E dar condições, Exatamente. Né? Porque uma coisa assim, se nós tivéssemos dado condições para as pessoas ficarem em casa, esse auxílio emergencial que foi dado, que poderia ser maior e para a pessoa se efetivar dentro de casa, aí tranquilo, né? Nós teríamos, assim, eu acho que medidas que nós teríamos que ter tomado logo no início para as pessoas ficarem em casa. Então, você mantém a pessoa em casa porque você garante o aluguel dela, o gás, a luz, a água e a comida. Para aquela pessoa poder ficar em casa efetivamente, nós teríamos uma situação diferente. Sim. Mas como o próprio governo federal não acreditava que era uma pandemia... Você acha que ele mudou? Não. Eu acho que ele continua não acreditando. A única coisa é que agora ele tá fazendo o papel dele de político. Exatamente. Pelo andar da carruagem, né? Eu não sinto que ele tenha acreditado. Não, porque senão o discurso dele seria outro. Exatamente. Seria onde, olha, por mais que não queira assumir o erro, mas a gente conseguiria ver que pelo menos no mínimo ele estaria usando uma máscara, Sim. O distanciamento social. E isso não acontece. E não acontece e não vai acontecer, porque eu acho que pra ele isso continua sendo aquilo que ele acha e é lógico, ele tá cercado de pessoas que batem palma para aquilo que ele fala. Sim. Então ele nunca vai, eu não sei se ele vai chegar a entender o grau de importância e a realidade. Do papel dele ali, né? Do papel dele de... É uma tristeza isso, né? E assim, é uma tristeza e é o que você falou, a gente perdeu tanta gente. Então, e muitas pessoas próximas da gente, né? Às vezes por ignorância, porque acreditar no cara e achar que ele é o salvador da pátria, porque ele fala mal de fulano, de ciclano. Eu sinto assim que muita gente mudou. Sim, né? sim. A ideia do que tinha, assim, muita gente mudou.